vários momentos, né, depois de que a queda ocorreu e de que o homem se afastou de Deus, surgiram-se questionamentos que antes eram quase meio que impossíveis de acontecer, né? Adão e Eva sabiam perfeitamente de onde que eles tinham vindo, o porquê que eles estavam ali, e talvez eles não se perguntassem para onde estavam indo, porque, assim, pelo menos eu creio que ali era o lugar onde Deus queria que eles ficassem, né? Uma terra perfeita já em plena comunhão com os céus. Mas quando isso ocorre, então, por causa do pecado, vários questionamentos resultantes do afastamento da criatura com o Criador surgem. E deles são esses que estão listados aqui, né? De onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde que a gente está indo, né? Qual é o nosso propósito aqui, não só, talvez primariamente como indivíduos, mas também como sociedade, como coletividade. E aí isso sempre intrigou muitas pessoas, aqueles que tiveram coragem, né? Alguns cientistas e filósofos, eles se determinaram a investigarem o espaço e construírem sistemas de pensamentos. Sistemas de pensamentos que pudessem dar algumas indicações ou respostas a essas perguntas. E aí algo que ajuda é o que a gente pode chamar de filosofia da história. Como eu disse, né, foram realizadas várias tentativas de lidar com essas questões de uma forma organizada e sistemática. O resultado dessas tentativas a gente chama de filosofia da história. Aí eu ouvi esse termo, mas muito vagamente antes, e eu nunca tive assim nenhum conceito claro, né? Mas o conceito que eu vou usar aqui é do Karl Löwith, um filósofo alemão, não sei se o Douglas conhece. Ele diz o seguinte, que a filosofia da história é isso aqui: interpretação sistemática da história universal, de acordo com o princípio pelo qual eventos históricos e sucessões são unificados e direcionados para o significado último. Então, assim, não é a história pela metade ou por certos pontos, é a história completa, e a filosofia da história se baseia nessa interpretação dessa história universal, tentando, pelo menos com o homem, tratar de início, meio e fim. E aí tem um princípio unificador que aponta para um significado último. Então também a filosofia da história tem o propósito de tentar mostrar qual seria esse fim, ou seja, qual é o propósito, aonde que todas essas coisas, todos esses acontecimentos levam para o fim da história. Então tem um pressuposto unificador, onde cada acontecimento digamos assim, tem uma predestinação, ele vai chegar ali, ele tem um propósito, não é uma interpretação no escuro, né? Conseguir prever algo antes de que aconteça. E aí, segundo essa definição do Löwith, a filosofia da história ela tem pelo menos essas três características. Ela proporciona uma interpretação sistemática da história com eventos bem colocados e cada evento, pelo menos a maioria deles, podendo ser encontrado um significado ou propósito para eles. E assim sucessivamente, um evento leva ao outro. Segundo, abrange o escopo inteiro da história do começo ao fim, então é algo bem ambicioso, mas a gente meio que está acostumado, né? Assim, Gênesis e Apocalipse ele faz isso, né? Embora a teologia sistemática ela seja dividida em vários pontos, e ou personagens, ou Deus, ou acontecimentos específicos, né? Angelologia, a cristologia, a escatologia, mas a filosofia da história ela tenta abordar tudo, e não só partes dela. Mas quando eu falo tudo dos acontecimentos, né? Não especificamente dos seus personagens.
E, por fim, tem-se um princípio unificador que conecta e traz sentido aos vários eventos, distinções e sucessões, como foi o que eu disse ali. Então, o que une todos esses acontecimentos é o propósito pelo qual a filosofia conseguiu descobrir, conseguiu sistematizar. Então, ou seja, a história humana tem um fim último e todos esses eventos eles são conectados e levam para esse fim. A Bíblia ela lida com a questão do significado e ela naturalmente, por mais que não seja sistemático, isso os teólogos tiveram que fazer, tentar sistematizar. Uma doutrina ela está ali, mas ela é sistematizada depois. Por exemplo, a gente está trabalhando com a doutrina da Trindade, não é porque não aparece a palavra, porque aparece certinho a gente entende que a doutrina não esteja ali. A mesma coisa com a escatologia, ela veio ser sistematizada, ou seja, os eventos ali certos, a sucessão de eventos para acontecer. De todas as doutrinas principais da teologia sistemática, a escatologia foi a mais tardia, que de fato começou a ter um corpo maior e atenção do século XVII para frente. E então é isso. Então ela, por mais que a história não esteja completamente sistematizada quando a gente lê a Bíblia, com acontecimentos e discursos que vão e voltam, mas é isso que uma filosofia bíblica da história tenta fazer, incluindo o que e o porquê do futuro. Seu princípio unificador traz sentido aos vários eventos, distinções e sucessões. Por exemplo, um evento unificador que eu posso pensar é a queda. A queda ela é a causa e assim, ela é a consequência e a causa do porquê que certos eventos têm de acontecer até o fim. Por causa da queda, Jesus teve que morrer e ele vai nos pôr num estado eterno, restaurar as coisas que antes não era necessário por causa da queda. Então, é só um exemplo. Depois, quando a gente for entrar, por exemplo, especialmente no arianismo, eu posso dar mais exemplos, mas só para não ficar bagunçado. Em síntese, a Escritura demonstra que a história tem um objetivo ou propósito final. É isso que uma filosofia da história tenta encontrar ou definir. Uma vez que a revelação de Deus ela é uma filosofia, a gente pode chamar assim, da história de Deus, ou seja, uma sistematização do plano eterno de Deus. Alguns chamam de plano redentor, outros de plano que buscam glorificá-lo, mas é isso, é uma filosofia, um entendimento da história universal de Deus, especialmente para os homens. Aí, sendo assim, existem alguns elementos que são necessários para que uma filosofia bíblica da história seja válida, E aí, pegando assim o consenso geral, para que uma exposição dessa filosofia seja válida, ela tem que conter alguns elementos. Primeiro é o propósito, objetivo final para a história, por que as coisas estão acontecendo, o que vai acontecer, por que esses eventos acontecem. Segundo, reconhecer as distinções ou coisas que se diferenciam na história. Porque assim, por mais que tenha algo que os une e um propósito final, mas a história é cheia de eventos que nunca são iguais. Nem mesmo se a gente tentar voltar ao passado, eu não sei como é que funciona isso, mas tem ali um paralelo, então as coisas nunca são iguais, E especialmente se você quer uma filosofia bíblica, você precisa reconhecer as distinções e a razão de ocorrer essas distinções propositais, não só de forma acidental. E, por exemplo, essas distinções na história bíblica, elas parecem contraditórias. Digamos, lidar de formas diferentes com os assassinos. Aí tem o exemplo de Gênesis 4, que é o Caim quando ele mata Abel, a forma que Deus tratou com ele, e não havia nenhuma ordem explícita, o direcionamento de Deus, do que o homem ali, primeiramente, devia fazer com um assassino, com alguém que matasse. Vamos morrer, mas qual seria a pena, qual seria o tratamento?
Mas depois fica explícito após o dilúvio em Gênesis 9, 5 a 6, o que se deve fazer. Eu queria que alguém abrisse em Gênesis 9. Porque o homem que mata a imagem e semelhança de Deus, ele deve ser morto por causa da imagem e semelhança de Deus. Isso. Se alguém quiser ler só para mais, mas é isso aí que o Douglas disse. Porque... Não, Vou fazer a letra. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez conforme a sua imagem. Certo. Aí parece que não é assim, não é uma ordem explícita, né? Assim, se alguém matar, você vai ter que matar, como depois aparece na lei mosaica, mas já é uma consequência, né? Da forma tratando. Basicamente, sim, se você quiser pensar o que Jesus diz, né? Quem vive pela espada morrerá. Então, formas diferentes. E depois, com Moisés, aí sim uma forma explícita, ó, matar o próximo sem causa, ou, né, por ambição, etc., será morto, de uma pena específica. Então veja que Deus tratou de formas diferentes, mas aí a filosofia bíblica ela tem que tentar compreender as conexões e as razões dessas diferenças, mas ainda assim compreender algo que Deus tratou no passado é da mesma forma que Ele vai tratar hoje. É progressão, é administração e alianças diferentes. Aí que casam os termos, né? Dispensações e alianças, em que são modos de governar, ou de Deus se relacionar com o homem, que mudam a cada tempo da história para atingir o propósito final. Aí outro exemplo, diferentes leis dietéticas, né? Em Gênesis 1, a gente sabe que no Éden o homem não comia carne, ele comia frutas, plantas, mas depois do dilúvio também, né, Deus fala que tudo quanto há debaixo do céu, a carne, o homem ele pode se satisfazer dela. E depois, novamente com a lei a mosaica, novas restrições, ou seja, novas instruções de alimentação. Também diferentes comissionamentos. Em Mateus 10, Jesus ele comissiona os seus discípulos. Eu não estou lembrado se são os 70 ou se são os 12, porque ele comissiona dois grupos, né? Ele comissiona 70 e depois 12, mas eu não lembro em Mateus 10 quais são. Mas ele fala que é para os discípulos irem pregar o Evangelho do Reino apenas à casa de Israel. E aí ele, nesses comissionamentos que ele dava, especificamente para que se pregasse apenas a Israel, Jesus ele fala: não levem alforjes, não levem bolsas, não levem capa, não levem espada. Aí veja que é um tipo de comissionamento. Agora em Marcos 16, depois ele muda, não é só para a casa de Israel, aí ele fala: e de pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E inclusive, enfim, era outro ponto assim, que eu ia pegar, mas eu não consegui me lembrar. Mas são acontecimentos diferentes e às vezes, porque parece contraditório, porque parte às vezes da mesma pessoa, né, de Deus. Jesus dá a ordem para os discípulos uma vez e outra vez. Você tem a questão que pode ser um pouco mais polêmica, mas que faz sentido, de dois evangelhos, quando Jesus ele começa a pregar, comissiona os discípulos a pregarem, ele fala que era para anunciar que o reino de Deus havia chegado, que o poder de Deus havia chegado para curar e expulsar demônios, e que as pessoas ali em Israel experimentaria essas bênçãos divinas. Mas depois, quando Jesus ele passa a falar explicitamente de, digamos, uma nova revelação, que alguns autores chamam também de novo evangelho, um outro, que seria já mostrando que ele deveria padecer, morrer e ressuscitar. Tanto que
Pedro, que os discípulos, eles, nesses comissionamentos, eles não participaram, eles não pregaram isso. Eles pregaram apenas que o reino de Deus havia chegado. E quando Jesus começa a falar que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, Pedro repreende ele. Se Pedro já tivesse conhecimento dessa verdade do Evangelho, ele não teria repreendido Jesus e não teria se espantado. Então, Jesus abordou os discípulos ali, a partir de Mateus 16, de uma forma nova. Ele parece contraditório, mas a gente precisa entender os propósitos e os momentos do porquê que essas ordens, elas muitas vezes se confrontam e mudam. Terceiro elemento, é um conceito adequado acerca do processo, do progresso da revelação, que lida um pouco com isso, mas está mais ligado àquele conceito de revelação progressiva, né? De que Deus é o mesmo, mas certos acontecimentos eles vão se revelando com o passar do tempo, e por causa dessa revelação, Jesus ele vai mudando a maneira de se relacionar com o homem. O princípio unificador que vincula as diferentes etapas progressivas da revelação e as direciona para o cumprimento histórico pretendido, que é aquele unificador final, e oferecer uma explicação da razão das coisas acontecerem, como ocorreram e por que são como são hoje. Tudo isso, todos esses elementos que uma filosofia bíblica da história precisa conter. Aí, assim, dentro da teologia a gente tem duas abordagens principais, né? Que foram desenvolvidas nos últimos 500, 400 séculos. Foi o que a gente conhece hoje como teologia da aliança, ou aliancismo, ou teologia pactual, do pacto, e a teologia dispensacionalista, o dispensacionalismo. O aliancismo ele é um pouco mais antigo, assim, algumas premissas do aliancismo começam com Agostinho, mas ele atinge o seu ápice e ele se desenvolve mais na época da Reforma, né? Inclusive a Confissão de Fé de Westminster, ela concentra bem e é a base desenvolvimentista para a teologia da aliança. Então, a teologia reformada, no geral, ela pende para a teologia do pacto. E a teologia dispensacionalista também se propôs a uma contraposição, talvez, à teologia da aliança, com os mesmos princípios, com as mesmas razões, oferecendo o porquê, como são e o que vai acontecer, tanto que depois a gente vai ver porque que o tom escatológico no dispensacionalismo, o tom de fim dos tempos, ele é maior do que na teologia da aliança, ou mais expressa, né? E ele começou a ganhar mais corpo e ficar mais conhecido no século XIX, então uns 200 anos, mais ou menos, tá? Alguma coisa até aqui? Tá. Se tiver, podem interromper. Bom, já que a gente passou um pouco, né, sobre o que eles são, o que eles se propõem a fazer, eu vou começar a falar aqui sobre o aliancismo. A teologia da aliança é um sistema teológico que compreende o relacionamento de Deus com uma humanidade como pactual. Então, o centro do aliancismo é esse: Deus tem um pacto com a humanidade. E esse é o princípio unificador. Por causa desse pacto, que as coisas acontecem e vão ocorrer. Porque Deus é um Deus de promessas, Ele cumpre o que faz, e como Ele é um Deus de aliança, né, por isso a teologia da aliança, Ele se relaciona e está intrinsecamente determinado a cumprir aquilo que Ele prometeu. Esse relacionamento está centrado, eu troquei, na chamada aliança da graça. Tem mais alianças nesse sistema, mas a mais importante é a que eles chamam de aliança da graça. É a aliança entre Deus e os pecadores eleitos, pela qual Ele provê graça para a salvação. É aquilo que Jesus fez na cruz. A maioria dos adeptos desse sistema é amilenista. Depois eu vou explicar por que o amilenismo ele é predominante. Não é o único, mas ele é predominante.
aliança. E aí, a teologia da aliança tem 3 principais doutrinas. Primeiro, a igreja é formada pelo povo redimido de Deus em todas as eras. Então, não existem povos de Deus, é um povo só. E nesse sistema, tanto você pega de Noé ou de Abel até o fim, eles conseguem colocar no escopo maior de igreja, embora a igreja não tenha nascido, mas por causa desse princípio unificador e de aliança, é o mesmo povo de Deus. E a igreja é a maior revelação, né? Não sei se eu posso chamar assim, mas vocês vão entender, é o ápice do programa de povo de Deus, né? Saindo de pessoas específicas de uma nação para o outro. Então, a igreja, ela não é assim, segundo a teologia da aliança, apenas nós aqui nesta era, de Cristo para cá. Ela é formada pelo povo de Deus do início até o fim. Antigo Testamento, Testamento e etc. Segundo, as alianças abraâmica, davídica e nova encontram cumprimento na era moderna. Dentro deste sistema existem majoritariamente algo que é até engraçado, né? Credo-batistas e pedo-batistas. Por que eu falo isso? Porque se alguém é disfuncionalista, não tem espaço, assim, sempre tem, mas não é coerente que a pessoa seja pedo-batista. Mas a teologia da aliança, ela consegue abraçar as duas. Por quê? Porque quando você fala nas alianças abraâmicas, né? E aí aquela aliança que Deus fez entre Abraão, e depois ele fala que com a sua descendência, os pedobatistas vão dizer que é a descendência que comporta os crentes hoje, já que são filhos de Abraão, já que são povo de Deus. Então, é a aliança de Deus ainda com o seu povo hoje. Daí, né, a transferência da circuncisão para o batismo, porque é a aliança com o povo de Deus só. Mas o credo ao batismo, ele diz o seguinte, que depois a gente vai ver isso, que é a hermenêutica prioritária do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, segundo essa interpretação, ele precisa ter prioridade para se poder interpretar o Antigo, precisa ter primazia. E aí os credo-batistas em Gálatas, né, de Paulo dizendo assim, não foi a descendência, como falam muitos, mas a descendência a Cristo, né, que Deus fez aquela aliança com Abraão. Então eles vão dizer que a descendência ali se refere a Jesus e não aos seus descendentes físicos, e portanto bebês não podem ser batizados. Mas que os dois podem entrar no sistema teológico da teologia das alianças. Mas enfim, essa foi a aliança que Deus fez com Abraão, né, prometendo bênção, terra e descendência. Descendência é a mais importante, porque ela vai abarcar o povo de Deus, que no aliancismo é de Israel e região mesmo. A aliança davídica, de que Deus faz aliança com Davi pelo profeta Natan, falando que não faltaria descendente no seu trono. Então, uma profecia de reino eterno sobre a casa de Davi, e a nova aliança já prometida lá em Jeremias 31, que se começou a cumprir com Jesus Cristo na cruz. Então, essas alianças, embora elas não sejam especificadas, mas elas estão dentro e se cumprem hoje. Então, são 3 que têm seu cumprimento na era moderna. O programa divino tem finalidade soteriológica, ou seja, proporcionar salvação para as pessoas. Então, qual é a finalidade de Deus permitir, ou, se vocês quiserem pensar, predestinar esses acontecimentos? É para o programa redentor, para que, por fim, os eleitos sejam salvos e possam alcançar a salvação. E esse programa está centrado e foi marcado no pacto da graça que foi feito com Jesus na cruz. E aí,
tradicionalmente presume-se 3 alianças. Eu digo tradicionalmente porque os aliancistas eles nem sempre vão concordar com o número de alianças. Alguns falam que são só 2, outros podem falar que são 4, mas tradicionalmente você vai ver que são 3 alianças: a aliança da redenção, a aliança das obras e a aliança da graça. A aliança da redenção fala sobre a aliança do Pai com o Filho, é um pacto dentro da Trindade. A aliança das obras já fala ali sobre o próximo acontecimento ali, né, da queda, que Deus fez um pacto com Adão, mas Adão ele quebrou esse pacto. Depois a gente vai ver um resumo melhor. E terceiro, a aliança da graça, que é ali o que assim, o ápice é o que Jesus fez na cruz, mas ela já é vista na promessa de um descendente para esmagar a serpente. Então, por isso que todas essas alianças, a pessoa pensa, tá, mas só 3 e a que Deus fez com Noé, com Abraão, com Davi, cadê? Dentro do sistema aliancista está dentro da aliança da graça. Por quê? Da promessa de um descendente até a cruz, era a graça de Deus se revelando, prometendo que viria um Salvador para salvar todos. Então essas alianças estão dentro da última e mais importante, que é a aliança da graça. Aí, como eu disse, né, a teologia do pacto reconhece essa pluralidade, ou seja, reconhece que podem haver mais alianças, mas todas elas, após a queda, está dentro da aliança da graça, que é, ou seja, a intenção de Deus de salvar a humanidade. Assim, a relação Israel e Igreja tem um tom de continuidade, já que é um pacto só que abrange todos e um povo só. Então, você tem a trajetória dos patriarcas, tem a trajetória de Israel, chega Jesus, anuncia a salvação, a igreja nasce, então a igreja ela continua o que Israel começou e assim substitui Israel. Né? Ou seja, ambas têm a mesma essência, tanto o Israel do passado quanto o de hoje tem a mesma essência, que é o mesmo povo de Deus, o único povo, tratados de formas diferentes, né? Ou seja, reajustando e compreendendo as diferentes maneiras que Deus lida através dos tempos e das eras, com seus sinais da aliança, apresentando a mesma realidade espiritual. São mandamentos diferentes, mas representam a mesma coisa, porque é o mesmo povo. Daí, circuncisão, hoje, batismo de crianças. Que aí está a legitimação pactual do pé do batismo. Olha, tá vendo? Bom, aí como eu já falei, né? O supersessionismo, vocês já ouviram esse termo? O supersessionismo é a mesma coisa que teologia da substituição, né? Que, ou seja, é isso, por ser o único povo, então o supersessionismo ensina que Israel não tem mais nenhum papel hoje, que a igreja substituiu Israel, então não há promessas ou profecias para a restauração de Israel e que hoje eles são um povo qualquer, o único povo de Deus é a igreja, então a igreja substituiu a nação israelita. Então, baseado nisso, e esse supersessionismo começou já com Agostinho, com Orígenes, através de uma hermenêutica mais alegórica. Então eles, né, diziam que os judeus, por terem rejeitado Jesus, também foram rejeitados como povo, e a igreja que substitui Israel. Então o supersessionismo, a teologia da substituição, norteou a interpretação das alianças. Então veja que o aliancismo ele também tem uma premissa básica, né, que é a teologia da substituição, que a igreja é o novo Israel, encontradas na Bíblia. Sim, o foco maior na nova aliança e nas suas implicações para a igreja, ou seja, no pacto da graça ali com o seu ápice na cruz. O aliancismo teve o seu desenvolvimento doutrinário no ápice, né? Ou seja, digamos assim, de forma geral, concluído com a Confissão de Fé de Westminster, especialmente o capítulo 7 desta Confissão de Fé. Lá está destacado que foi Deus quem decidiu estabelecer uma aliança com a humanidade, então é de Deus para o homem, não do homem para Deus, e que esta aliança seria a base do seu relacionamento para com os homens.
este pacto foi feito entre Deus e Adão, e Deus exigiu obediência perfeita, mas Adão quebrou o pacto. Então Deus instituiu um novo pacto, o pacto da graça, e aí, por ser Deus quem institui de forma incondicional, não há como a humanidade no todo fazer o que Adão fez, quebrar esse pacto, né? Esse pacto é eterno. A igreja é vista como uma comunidade de crentes, ou seja, como eu falei, né? De Abel até o último, a salva até a consumação da história, unidos nesse relacionamento de aliança com Deus. A ligação entre as alianças, ou seja, entre a da redenção, a aliança que Deus fez com Adão e as subalianças dentro do pacto da graça, é a espinha dorsal do aliancismo. Então essa ideia de conectividade que traz tudo para o propósito final de Deus salvar a humanidade. É o mesmo povo, as alianças pós-crédito são dentro da mesma aliança, né, que faz parte do propósito de relacionamento com Deus. Tem pessoas aqui, né, que são aliancistas, eu acho, né, quer acrescentar, quer perguntar, corrigir? Uma dúvida é que realmente não gravei os dados, mas sobre o supersessionismo. Não, supersessionismo. Isso, supersessionismo. Aqui. Atualmente tem várias linhas, né? Essa eu acho que é a que predomina mais antigamente, mas eu acho muito difícil ver igrejas hoje que têm essa mesma visão. Exato, né? Você lembra qual o nome das outras linhas? Porque eu não lembro nem a da presbiteriana. Tipo assim, eu já vi várias aqui. Eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro pelo menos de uns dois outros conceitos, uns dois outros tipos de supersessionismo. Digamos, é esse, o tradicional, né? Assim, e mais antigo. Tem um segundo que é assim, Israel, ele é povo de Deus, mas ele não é relevante hoje. Desde Jesus até aquele, ele não é relevante, vai ser só no fim dos tempos. Então é uma espécie de supersessionismo. Não é total, mas Israel tem um plano apenas escatológico. Então hoje não é importante. Assim, não é algo que deva ser visto com um olhar mais profético ou mais interessante. E aí tem um terceiro que eu estava estudando, mas seria mais ou menos a mediação entre esses dois, mas eu não lembro. Mas você que está mais por dentro, você sabe qual é o tom Nossa, eu acho que do supersessionismo? quando eu fui apresentado, eu acho que entre o meio termo de aliancismo e dispensacionalismo aqui nessa primeira metade tinha uns 4. Os 4. 4 diferentes. Mas a sua igreja, você sabe onde está, mais ou menos? Ou tipo, qual é a visão mais... Não, mas eu vou procurar saber. Eu Tá, perguntei porque eu queria saber se você tem algum material que tem, tipo... Eu posso. compilado. Tem um vídeo. Mas eu vou procurar um artigo que talvez seja mais... Aí eu mando lá também. Mas realmente tem, assim... Existem subcategorias de supersessionismo. Um mais aberto é o de Israel, outros mais fechados, mas realmente tem sim. Não, tem foda. Tem corte, o mundo da nossa. São 5 mesmo. São 5 tipos de supersessionismo, né? Você pode citar só os títulos dele? Tem o substitucionismo, o supersessionismo punitivo, o econômico, o estrutural e o marcionismo. Pelo nome, e eu já ouvi algumas expressões, eu acho que o punitivo é aquela digamos assim, que você pode pensar mais dura, né? De que assim, Israel deixou de ser povo de Deus e foi até punido, faz questão do tempo, foi exilado e não vai ser mais povo de Deus porque rejeitou a Cristo. Acho que esse seria o punitivo. Mas os outros, o econômico talvez, enfim, não. O plano divino reservou um papel a Israel e se inspirou com a vinda de Cristo. Tá. Não tem aquele caráter de punição, mas só porque Deus planejou que Israel teria importante só no passado. Ok, São 5 então, né? Isso. Um panorama geral do aliancismo e agora... Ô, meu filho!
Bom, eu falei contigo. Do dispensacionalismo, ou teologia das dispensações. Também é um sistema teológico, mas enxerga o mundo como lar gerenciado por Deus. A palavra dispensação significa administração ou mordomia, ou seja, de Deus. Também economia, né? Se você quiser pegar, ou seja, a ideia de que ao longo da história, do começo ao fim, há uma era em tipo de administração divina, em que Deus é o rei, né? O tom do reino de Deus para a teologia dispensacionalista, ela é especial em Dwight Pentecost, que ele entende que o reino é esse princípio unificador. Então, é uma era ou uma etapa em que Deus governa de maneira diferente para que o seu plano seja realizado. Então, assim, há várias dispensações, já há várias administrações ao longo da história. A cada era, ou a cada momento que se passa, Deus trabalha com o homem de forma diferente para que o seu propósito possa ser realizado. Então, dispensação é a mesma coisa que administração ou economia divina. Há várias dispensações da história que cada uma há uma responsabilidade dada ao homem. Então, o homem, ele se torna esse mordomo, né? Deus, ele confiou as coisas em suas mãos, essa casa, esse reino, e o homem ele ficou incumbido de cuidar. Mas quando o homem falhava, Deus o punia e uma nova dispensação, uma nova administração divina era posta por Deus. Então Deus começava a tratar de uma nova forma, sobre novas regras, e conferir de novo essa administração ao homem. Mas por causa da falha sucessiva dos homens, né, ficou-se visível que a graça assim, já era sabido, mas provou-se, né, de que apenas a graça de Deus através de Jesus seria a única esperança da humanidade, já que Jesus cumpriu tudo perfeitamente, né, e não é uma dispensação ou administração que possa ser quebrada. A teologia dispensacionalista tem algumas premissas. Não, eu coloquei aqui, mas eu vou primeiro falar das dispensações, depois das premissas. Então, assim, tradicionalmente existem 7 administrações, ou 7 dispensações. Primeiro, da inocência, ou seja, mais ou menos aquela ideia também do pacto das obras, né, de Deus com Adão. Então, no início, Deus confiou o mundo a Adão. O que aconteceu? Adão foi lá e falhou. Então Deus iniciou uma nova etapa de administração, que é chamada de consciência. Em Romanos 2, alguém lê Romanos 2,15, por favor? Que creio ser, enfim, daí o termo para chamar-se essa dispensação. Se eu não me engano é Romanos 2,15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes defendem. Isso. Então, depois que o homem peca, né, ele passa a ter consciência do que é o mal e o bem. Então Deus imprimiu em seu coração a moral, né, o certo de que fazer o bem ou o mal. Então, digamos, se você quiser se situar historicamente, Caim e Abel estavam dentro da dispensação da consciência, em que Deus, assim, não deu ordens explícitas, né? Não mate, não faça isso, mas eles sabiam quais, pelo menos no geral, qual deveria ser a conduta, né? De novo eles falham, né? Caim mata Abel, o mundo de Noé, ele fica insustentável, os homens simplesmente desprezando a moral divina. Então, o que Deus faz? Segue-se um juízo e uma nova administração é estabelecida. E a gente vai para a Torre de Babel com o governo humano. De novo, eles se rebelam contra Deus, tentam formar um único reino ali, desobedecendo os princípios divinos. E aí, novamente, Deus inicia uma nova forma do reino, que aí ele já começa na aliança patriarcal com Abraão, depois com Moisés, ou também chamado de dispensação da lei. Essa dispensação foi a que Deus
iniciou uma relação com o homem através de um sistema de sacrifícios e de leis específicas, e que Israel agora deveria cuidar dessa mordomia. Deveria agora ser um administrador desse novo governo divino, desse novo modelo de reino que Deus iniciou com Moisés. Mas Deus, através da sua palavra e da própria insuficiência da lei, salvar o homem, e como o homem, a nação de Israel, também não se mostrou capaz, por causa da natureza pecaminosa, de cumprir a lei, ficou evidente que uma nova administração era necessária. Ou seja, ficou evidente de que a lei não poderia salvar. Então Deus também iniciou o período da graça com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não que a graça e o tempo de graça não estivesse predito por Deus, os dispensacionalistas reconhecem isso, por exemplo, em Jeremias 31, que Deus anunciando a nova aliança, a necessidade das coisas mudarem, até porque também como o autor dos Hebreus, aos Hebreus explica, tendo Deus prometido a Cristo que ele seria sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, se Deus através de Davi falou isso, prometendo ao seu filho, é porque mudando o sacerdócio, Deus estava prevendo que haveria mudança de lei, mudança de administração, mudança de como as coisas seriam geridas aqui neste mundo. Então, atualmente nós nos encontramos no período da graça, na dispensação da graça. É uma coisa diferente. Veja que, embora seja profetizado esses acontecimentos, mas não há uma coletividade, não há como eu posso dizer, uma continuidade que faça com que a maioria dessas dispensações estejam sobre uma só, como acontece com as alianças, a Abrâmica, a Davídica, Noé, estão todas dentro e ligadas ao Pai da graça. Mas essas aqui são formas diferentes de Deus tratar. Então, assim, estamos aqui no tempo da graça, então são coisas. O que a gente experimenta é algo totalmente novo e que não foi experimentado pelas pessoas do AT ou diante de Moisés. Nova aliança é novo mesmo, é tudo novo, inclusive o povo de Deus. Então, não há como a igreja ser a continuidade de Israel, se é uma era nova. E, portanto, são dois povos distintos. E, por fim, a última dispensação que ainda está para chegar, que é o milênio, que é o reino literal de Cristo, onde Deus vai tratar de uma forma diferente com a humanidade, onde Jesus estará reinando em Jerusalém, um reino pessoal, físico, de glória, onde a humanidade vai experimentar uma semi-restauração, diferente do que acontece hoje. Aí, o dispensacionalismo, ele tem três premissas básicas: a interpretação literal da Bíblia, histórico-gramatical. Depois eu falo sobre isso nas diferenças, porque o Aliança também trabalha com método histórico-gramatical. Mas nas diferenças a gente vai ver por que essa premissa é mais importante para o dispensacionalismo. Distinção entre Israel e a igreja e a glorificação de Deus como seu principal propósito no mundo. Veja que a última premissa do aliancismo é soteriológica, e aqui é doxológica, de glorificar Deus. Não que o aliancismo não glorificar Deus e nem que o dispensacionalismo não veja que Deus prevê um plano de redenção, mas aí é só o tom, qual enfatiza mais, qual propósito é mais destacado nesses dois sistemas teológicos. Ok, eu acho que vai ficar mais didático se eu não, eu vou ter que fazer isso. Deixa eu pegar aqui.
Ok. Bom, o método histórico-gramatical, ele tenta entender o sentido bíblico através do seu contexto histórico e da língua original, então da expressão, do que ele estava querendo dizer, ok. E também ele tem como outra premissa básica, isso já deixa eu ver aqui, que foi resumida bem por João Calvino, não se espanta, João Calvino. Tá gravado aí. Mas João Calvino, falando sobre o seu método histórico-gramatical, né, ele diz o seguinte: saibamos que o verdadeiro significado da escritura é aquele simples e genuíno. Calvino está dizendo se o texto bíblico, você está ali de forma que honre o seu contexto e a língua, se ele fez sentido, esse é o sentido dele. Ou seja, procure o sentido mais simples que o texto possa oferecer. Normalmente o mais óbvio, o mais direto e o mais normal. Se você tentar interpretar a Bíblia, a coisa está de acordo com a história e com a língua original, se fez sentido, não procure um sentido oculto. Por exemplo, está lá Moisés e Deus mandou ele estender o cajado e o mar se abriu. Você vai ver ali, Hayam realmente significa mar em hebraico, o contexto histórico, eles realmente estiveram ali, mas alguém pode pensar, mas abriu o mar? O que o mar quer significar? Será que não foi outra experiência? Será que aquilo foi algo que você estava tentando encorajar os israelitas? Mas por mais que seja difícil, que seja um milagre, mas faz sentido. É simples. O mar se abriu, eles passaram. Pronto. Não tem que procurar um sentido além do que o texto está querendo trazer. Então, é basicamente isso que o método histórico-gramatical ele se propõe. Procure entender o texto da forma mais simples que der. Se fez sentido, se está bem fundamentado, está ótimo. É isso que aquele texto traz. Segundo, distinção entre Israel e a igreja, que é o tom mais marcante do dispensacionalismo, não é, por incrível que pareça, as dispensações, mas a distinção entre Israel e a igreja. De novo, também existem 3 formas de dispensacionalismo. Por exemplo, talvez o mais atual seja o progressivo, em que ele diminui um pouco essa diferença entre Israel e a igreja, mas ainda mantém a diferença de Israel e a igreja, que são 2 povos. Israel ainda é povo de Deus, e Deus tem um plano com eles hoje, que está sendo realizado, para que se complete no futuro. Então, o plano de Deus com Israel, ele finda ele tem o seu ápice nos acontecimentos escatológicos. Então, Israel e a igreja são povos diferentes. Dentro do sistema dispensacionalista, você vê de forma resumida a história nas 70 semanas de Daniel. E eu não vou explicar aqui, isso é tema para outra palestra, mas dentro da profecia das 70 semanas, os dispensacionalistas entendem o intervalo entre a 69ª, ou seja, entre a semana 69, semana 69. Vocês não conseguiram ler não? Ou não? Tá. 69 e... Não. Hã? Não, eu vou apagar, não. Mas mais força. 69. Falta força. É a força. Tá. Peraí, semana 60. Aí. Isso. Tinha um professor de matemática. Escreveu. O cara quebrando direto disso, não sabe? Depois você colocou. Ok. E a semana 70, que é a última da profecia, se a gente comumente se faz, os constitucionalistas fazem, na interpretação também das profecias, utilizando o método histórico-gramatical, então, fazendo as contas do que o anjo Gabriel fala, a 69ª semana se daria na semana em que Jesus foi crucificado. Quando ele fala lá no verso 26 que o príncipe ou o Messias seria tirado.
após, né, chegar na 69ª. Beleza. Então, os dispensacionalistas creem que entre a 69ª e a última há um intervalo de tempo. Esse intervalo é chamado de Era da Igreja. Então, na Era da Graça, na penúltima dispensação que nós estamos, dentro da história é um parênteses. Deus, ele interrompeu o plano com Israel, só com ela, abriu espaço para um novo povo, e no arrebatamento, quando a igreja foi tirada, isso segundo a teologia dispensacionalista, a igreja sobe, e a partir da tribulação, a 70ª semana começa, em que Deus termina de completar o que ele tinha prometido. Então, depois que a era da igreja findar, o plano de Deus com Israel volta na 70ª semana. Então, por isso que a distinção entre Israel e igreja são tão marcantes, e também o tom escatológico, né? E aí, já falei da glorificação de Deus, da doxologia. Também já falei das 7 dispensações, que assim, também não é acordo, né? Uns falam que são 5, 4, mas isso não é o mais importante. O número, o importante é saber que tem. É chamada de Era da Graça, ou Era da Igreja, como eu disse, a anterior, conhecida por dispensação mosaica, ou da lei, ou de Israel. A interpretação literal da profecia bíblica é a base para a distinção entre a nação de Israel e a igreja. Por quê? Porque se as profecias do Antigo Testamento forem interpretadas literalmente, leva-se ao entendimento de que um reino milenar será preciso. Por isso que a interpretação literal distingue traz, né, 2 povos de Deus, Israel e a igreja. Logo, o plano divino com Israel não terminou e será definitivamente retomado. Geralmente se crê que esse plano está ocorrendo, só que ele só tem um tom mais forte e ocupa uma retomada definitiva na tribulação e no estabelecimento do reino milenar com Jesus. Por isso que eu falei que a escatologia tem um destaque especial no dispensacionalismo. Ok. Alguma coisa? Tá. Quebrei. Agora a gente vai partir para as principais diferenças. Que horas? 1h30, tá. Vamos lá. As maiores diferenças entre os dois sistemas estão no número de alianças. Não estão no número de alianças ou dispensações. Por exemplo, dispensacionalistas não negam o pacto da graça ou que Deus tem feito aliança com Adão, ou que aquela promessa, né, que começa com o pacto da graça prometendo alguém que iria redimir a humanidade. E nem também aliancistas negam as diferentes formas de Deus tratar com os homens ao longo da humanidade, né? O que acontece antes não é a mesma coisa que acontece hoje. Então, assim, se são alianças ou administrações, ou quantas alianças ou quantas administrações ou dispensações, não é o núcleo das diferenças entre esses dois sistemas. O Michael Vlach ele definiu, ele entendeu que o núcleo das diferenças entre esses dois sistemas estão resumidos entre a hermenêutica e o enredo, ou seja, como que esses dois sistemas tratam a história. Na hermenêutica, o aliancismo tem 4 princípios hermenêuticos básicos, né? A prioridade do Novo Testamento como lente para interpretar e até mesmo reinterpretar o Antigo Testamento. Deixa eu pegar uma citação do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma citação... Tá, enfim, não vou achar, mas a prioridade do Novo
Testamento significa o quê? Que o Novo Testamento ele tem primazia para que a gente possa entender o Antigo. Então, se a gente lê alguma coisa no Antigo Testamento e ficou meio obscuro para a gente não conseguiu entender, ou até entendeu, mas se algo no Novo Testamento for aplicado, ou comentarem sobre aquilo, ou tiver alguma conexão, o Novo Testamento ele tem autoridade para interpretar o que se pensava antes. E assim você vai ler o Antigo com o olhar do que o Novo trouxe à luz, ou do que o Novo interpretou. Por exemplo, a profecia de Joel 2, né? Lá fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e aconteceriam coisas depois, como a lua ficando preta e o sol com cor de sangue. E na continuação da profecia de Joel você tem mais acontecimentos preditos, né, ali falando de Israel, mas que apontam para o tempo do fim. Mas aí Pedro, no dia de Pentecostes, ele vai lá e usa essa profecia para dizer que aquela profecia estava se cumprindo ali. Então, se a gente usar a prioridade do Novo Testamento, o que Joel 2 está querendo dizer é que o derramamento do Espírito Santo era para a igreja e que aquilo que Joel predisse significava puramente e simplesmente o que aconteceu em Atos 2. Isso é a prioridade do Novo Testamento. Outro exemplo que eu posso trazer é a ligação do tempo com Cristo. Então, Jesus, algumas vezes, ele falou, né, aqui está quem é maior que o tempo, e depois eles destruam este tempo, em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava falando de si mesmo, por Jesus ter se referido a ele como o tempo. Então, profecias do Antigo Testamento que tratam sobre o tempo, especialmente Ezequiel 40 a 47, as dimensões do tempo, o que acontece no tempo, nunca aconteceram na história judaica, né, até hoje. Então, se você pegar a prioridade do Novo Testamento dentro do aliancismo, você vai entender que Ezequiel estava falando de Jesus e não de um tempo vindouro. Então, a prioridade ela trata massivamente de tipologias. Se a gente fosse entender Ezequiel 40 a 47 como literal, e assim chegar à conclusão, como fazem os dispensacionalistas, de que haverá um tempo milenar futuro nas dimensões que Ezequiel previu. Mas se a gente for usar a tipologia e tentar pôr a prioridade do Novo Testamento para ler o Antigo, então o que Ezequiel estava dizendo, o tempo que Miqueias falou, de que Isaías falou, de que Ezequiel fala, é uma sombra e aponta espiritualmente para o que Jesus é e faz. Isso foram alguns exemplos. Hermenêutica histórico gramatical, a maioria das áreas das Escrituras. Então, o arianismo também tem a premissa histórico gramatical. O texto fez sentido, ok, use-o. Mas é na maioria. Não se costuma usar esse princípio para profecias. Então, de novo, né? Como eu posso... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Isaías 35, que fala literalmente de uma, assim, ele trata em termos, né, de uma restauração da terra. Você vai ver ali vales se abrindo, algumas plantas. Gente, alguém aprende isso? É chato ficar. Eu acho que é 35. Vê? Os 35. Qual é a epígrafe tal que aí? A grandeza e a glória do reino do Messias. Isso. Lê até o 4, por favor. Tá. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo enxutará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, exultará.
A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. Eles serão a glória do Senhor, a existência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Diz os turbados de corações: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Certo, então você vê aí um florescimento e uma descrição muito bela de uma paisagem, de algo que acontece. Se você tentar tomar os sentidos simples, você fala, não, então isso vai acontecer. E normalmente quem faz isso vai por isso no reino milenar. Mas a hermenêutica tipológica ou espiritual vai espiritualizar isso e trazer isso para um cumprimento daqui, esse florescimento e todas essas bênçãos do campo simbolizam coisas que acontecem em nós na igreja hoje, ou feitas por Jesus hoje. Outro exemplo é, por exemplo, Isaías 19, né? 22. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios não irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Aí no fim diz: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Se a gente for tomar o método histórico gramatical para essas profecias, entende-se que os povos hoje que são descendentes daqui, né, a Síria e Egito, eles no reino milenar terão parte com Israel restaurados e ali obedecerão ao Senhor Jesus e adorarão a Deus, né? E Isaías fala: bendito seja o Egito, meu povo. Mas se a gente for utilizar a hermenêutica tipológica, então veja, a Síria, Egito e Israel indo e adorando a Deus, sendo a bênção no meio da terra, na verdade são judeus e gentios que hoje em Cristo fazem a vontade de Deus. Então, hermeneuticamente, o aliancismo tende a não usar o método histórico gramatical, mas sim espiritual para algumas passagens de profecias, né? Especialmente no Velho Testamento. Por isso que é algo que quase sempre que há uma profecia que se aponta que não foi cumprida, o aliancismo espiritualiza essas profecias. E aí também o quarto princípio hermenêutico é de que na transição dos testamentos, do Antigo para o Novo, é o de uma sombra para uma realidade. Se é uma sombra, então logo essas promessas se cumprem ou já se cumpriram. Não há um cumprimento literal futuro, porque a realidade é agora. A realidade, o ápice é agora na nova aliança. Claro, algumas coisas para a consumação, mas nós estamos na realidade perfeita e não na sombra. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do tempo, como aquilo foi uma sombra de quem Jesus é, então para os aliancistas não faz sentido dizer que o templo será reconstruído, né? E de que haverá um templo nas dimensões de Ezequiel no reino milenar. E nem faz sentido crer que haverá um reino milenar. Então, hoje, Jesus reina a partir do céu. Por isso que os aliancistas, na maioria, não todos, tem alguns bem conhecidos que são pré-milenistas, mas a maioria que é aliancista, eles também são amilenistas, ou seja, que o milênio é hoje e é espiritual. E aqui vocês podem ver que quatro princípios hermenêuticos do aliancismo, no dispensacionalismo é o contrário, né? Então, o dispensacionalismo ele não utiliza a prioridade do Novo Testamento, mas a prioridade da passagem. Então, exemplo, no que Joel 2 diz, Pedro ele fez uma aplicação. Mas como se a gente for entender e usar o método histórico gramatical para Joel 2, coisas ali precisam acontecer. O sol fica preto, a lua como sangue, ocorrer uma batalha que se segue no capítulo 3, que é a batalha de Armagedon, coisas que na época de Pedro não aconteciam e que Pedro citou.
Então, o que se entende? De que Pedro estava aplicando a profecia de Joel, e que Joel 2 ele teve um cumprimento primeiro, mas haverá um cumprimento último, um cumprimento final. É o que na profecia a gente chama de promessa ou profecia de duplo ou múltiplos cumprimentos. Algo que Deus prometeu, ele tem um início hoje, mas tem um fim último. Então, o fim último, segundo utilizando esse método histórico e prioridade da passagem, é o que Joel 2 quer dizer, que ao fim da tribulação, no tempo em que estiver ocorrendo a batalha do Armagedon, Deus derramará do seu Espírito sobre os judeus que estiverem ali, que eles estiverem se arrependido, e vão entrar no reino na plenitude do Espírito, né? Inclusive casando a passagem de Zacarias 2:10, que fala que Deus vai derramar sobre os habitantes de Jerusalém o Espírito da graça. Então, utiliza-se a prioridade da passagem. O significado primário é encontrado na passagem em mãos e não em outras. Então, o Novo Testamento não tem autoridade assim da gente pegar alguma fala e dar o mesmo significado do que se for diferente, ou para reinterpretar o que a passagem do Antigo Testamento estava dizendo, partindo do princípio de que a Bíblia ela se harmoniza com ela. Então você vai ver harmonias, mas nunca contradição. Da mesma forma, Jesus sendo comparado com o templo, mas ele não é o templo. Então são coisas distintas. Então prioriza-se a passagem que está sendo lida. Exemplo, né? Se alguém quiser dizer que porque João Batista veio no espírito de Elias, então Elias veio e, portanto, a profecia de Malaquias não tem que se cumprir, ela já se cumpriu. Então não haverá realmente uma vinda de Elias, mas utilizando a prioridade da passagem, crê-se que Elias vem. E aí ele é quem? Um dos personagens, uma das duas testemunhas na grande tribulação. A hermenêutica histórico-gramatical é basicamente a mesma coisa, todas as áreas das escrituras, incluindo a escatologia e passagens até acerca do Israel nacional. Porque Zacarias 12, 14, Daniel 12, Ezequiel 37, 40 até o 47, Isaías 65, todas prometendo que Israel vai ser restaurado e vai ser juntado de novo na sua terra, usando o método histórico gramatical. Então, essas coisas têm que se cumprir, por isso que Israel vai ser restaurado, porque o Antigo Testamento prometeu e elas não se cumpriram ainda. O cumprimento de profecias, promessas e alianças da mesma forma intencionada pelos autores inspirados e originais. E nem tudo no AT é uma sombra. Então, nem todos os acontecimentos, embora principalmente a lei mosaica é uma sombra, mas nem todas as coisas são, e existem coisas no Antigo que é o que é e que ainda está para se cumprir, como, por exemplo, o milênio, que não é sombra, né? Segundo, vai ser ainda cumprido. E, por fim, a segunda e última diferença é o enredo. Há duas maiores diferenças entre esses dois sistemas. Primeiro, o papel da nação de Israel nos propósitos de Deus, e se haverá uma fase de reino intermediário no programa do reino de Deus na terra antes do estado eterno. Ou seja, resumindo, se haverá milênio, literal ou não. Essas são as duas maiores diferenças. Então, para o aliancismo, a igreja sendo o novo Israel, o verdadeiro Israel, então as promessas que foram feitas a Israel no passado cumprem-se hoje na igreja, e aí não de forma literal, mas de forma espiritual. Não haverá, portanto, restauração do Israel nacional, de forma geral, né? Considerando algumas fases do supersessionismo aí. E o reino milenar está ocorrendo agora a partir do céu, então uma perspectiva amilenista. Dispensacionalismo, Israel ainda é o povo escolhido distinto da igreja, de sorte que as promessas feitas à nação vão ainda se cumprir. A restauração do Israel nacional para cumprir o seu chamado de serviço e liderança para as nações, e o reino milenar vai ser manifestado de forma literal após a volta do Senhor Jesus. Então aqui eu concluo, né? A gente falou um pouco sobre essas perspectivas bíblicas, tem muita coisa, e do que eu passei por cima dá para aprofundar muito, que vai ser feito depois nas outras reuniões, mas
pode talvez ajudar a entender melhor o que elas representam, como que influencia o nosso modo de vida, né, perante os outros. E como a gente vê, né, a filosofia bíblica da história ela trata assim, de cosmovisão, né, como você vê, por que as coisas acontecem, são, e qual é o propósito final, e as suas diferenças mais marcantes. É isso.